Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Eu digo sempre isso a seguir. Eu tenho pensado nisso. Porque faz sentido, e faz sentido dizer Sim. isso. É uma espécie de concordância, é anuir em relação a, sim, inspiração para uma vida mágica. É por isso que estamos aqui. Sim, Sim. porque quando nós decidimos chamar este podcast Inspiração para uma Vida Mágica, isto era, por um lado, uma intenção, não é? Mas, por outro lado, também era uma afirmação. Isto é inspiração para uma vida mágica. Não poderia ser outra coisa. Sim. Olha, vou aproveitar a agradecer as mensagens e comentários que recebemos em relação ao último episódio sobre Os tipos do coaching. Sim. Mas foi bom ler e ouvir o feedback que recebemos e obrigada também a quem partilhou por aí nas redes sociais. Vocês sabem que nós gostamos sempre quando partilham e quando nos tagam, porque assim sabemos que há por aí partilhas e que isto chega a cada vez mais gente. Sim. Nunca é demais recordar que, embora haja cada vez mais gente a ouvir podcasts, também há muita gente que não sabe o que é um podcast, onde é que se encontra, como é que se pode ouvir. Portanto, uma parte do vosso trabalho, enquanto ouvintes do podcast IVM, é não só falarem às outras pessoas sobre este nosso podcast, mas também ensinarem-nas a ouvir ou mandarem diretamente um link que elas possam clicar e ouvir diretamente. Exato. Não é? E lembrem-se também de escrever reviews e dar estrelinhas no Apple Podcast ou Spotify ou assim. Sim. Porque assim o podcast chega a mais pessoas também por causa dos algoritmos. Sim. Antes de entrarmos no tema desta semana, que sou eu que trago aqui para a nossa conversa, queria apenas dizer que eu há uns dias estive a fazer a certificação em coaching e foi dos cursos que eu facilito, coaching, neuroestratégia, foi o primeiro curso presencial pós-Covid. Certo. Já se pode dizer pós-Covid? Pós-confinamento? Eu mentalmente já estou pós. Sim, Mas ia só partilhar que, dadas as circunstâncias e as restrições, não é? Nós, obviamente, lidamos com as recomendações atuais e criamos em sala, acho que um ambiente seguro para todos os participantes. Tivemos um curso espetacular. Tivemos um curso cheio de magia, cheio de aprendizagem, cheio de insights e criando aqui relação com o nosso podcast. É muito bom estar numa sala onde a esmagadora maioria das pessoas é ouvinte habitual do podcast, porque isso, por um lado, permite fazer referências, por outro lado, os próprios participantes fazem referências, dizem, isto faz-me lembrar aquela conversa, ou aquele episódio, ou aquela coisa que tu ou a Mia disseram no podcast, e é muito bom depois, assim, na prática, nestes cursos mais longos, perceber que este nosso projeto, e quando digo nosso, não é meu e teu, é nosso desta comunidade de ouvintes, e este nosso projeto cria, de facto, um impacto muito significativo na vida de muitas pessoas. Sim. Que, às vezes, tu há bocado estavas a dizer pós-Covid, há pessoas que dizem, depois de eu começar a ouvir o podcast, e falam desse momento, o momento a partir do qual começaram a ouvir, como um momento marcante, onde uma série de coisas passaram a fazer um sentido diferente. Portanto, muito obrigado a todas as pessoas que entram neste projeto connosco. Sim, e houve muitas pessoas que entraram precisamente, no fundo, por causa do Covid. Sim. Que começaram a vir durante o confinamento. O que pode criar aqui uma ligação com o tema. Porque uma coisa que tu aprendeste, acho que a fazer particularmente bem, foi a utilizar comigo e com as outras pessoas à tua volta, e acho que também contigo, aprendeste particularmente bem a utilizar o talvez. Sim. E talvez neste sentido. Eu posso te dizer que aconteceu uma coisa muito má comigo e eu estou chateado com alguma coisa, e tu, às vezes utilizando diretamente esta palavra, outras vezes utilizando o mindset que está por trás desta palavra, mas introduz a ideia do talvez. Talvez isto seja bom, talvez seja mau, talvez seja outra coisa qualquer. E também fazer isto quando acontece alguma coisa dita muito boa. Olha, tive uma notícia muito boa, ou olha, temos imensas pessoas inscritas num curso, não é? E tu ativas muitas vezes esta mentalidade do talvez. Não é? E tanto eu como tu ligamos esta mentalidade muitas vezes a uma história. Uma história que nós ambos ouvimos muitas vezes, contada por muitos autores. Certo. Acho que assim é uma daquelas histórias que ninguém sabe muito bem quem é que criou, mas a que muitas vezes nós recorremos. Queres contar essa história? A história do camponês. A história do camponês. Em Então, algumas versões é um fazendeiro.
que é que preferes? Camponês. Camponês. Então será um camponês. Um camponês pai, não é? Um senhor que era camponês, que era pai, que tinha um filho. E o filho, um dia, estava lá nos campos e encontrou alguns cavalos selvagens. E trouxe os cavalos selvagens para casa. No início não era só um cavalo? Não sei. Queres um cavalo ou 3 cavalos? Eu queria a parte em que ele tinha um cavalo e depois o cavalo fugia. E eles... Queres vá lá, contar a história? Vá lá, conta a história. Eu vou ficar aqui caladinho. Agora o cavalo fugiu? Eu fiquei aqui caladinho. Bem, vá lá. Espera aí, agora estou confusa com a minha história. Eu não ia contar que o cavalo fugiu. Eu conto o início da história e depois tu continuas. Está bem. Era um camponês e um dia aparecia um cavalo. Uhum. E as pessoas ali à volta diziam: uau, que sorte, apareceu do nada um cavalo, não é? E agora com o cavalo vai ser mais fácil labrar os campos. E o camponês dizia: sorte, bem, talvez. Não é? Depois, passado algum tempo, o cavalo fugia, desaparecia. E as pessoas diziam: ai, que azar, agora que estavas habituado a usar o cavalo e agora já não tens o cavalo e é muito mais difícil labrar os campos, que azar. Ele fugiu. E o camponês dizia: talvez. Né? E depois, um dia, o cavalo não só aparecia, como vinha com mais cavalos. Era né? isso. Tinha ido buscar os amiguinhos. Eram vários cavalos na minha história. Sim. Então, e o filho do camponês decidiu domesticar esses cavalos, que eram cavalos selvagens. Ao fazer esse trabalho de domesticação... Mas inicialmente pareceu uma grande sorte. Agora, de repente, tens estes cavalos todos. Que sorte que tu tiveste. Eu sou mesmo má a contar histórias. E o camponês diz outra vez talvez. Mas lá estava o filho a procurar domesticar os cavalos e caiu e partiu um pé. E os aldeões, as pessoas lá da aldeia chegaram até o senhor camponês e disseram outra vez: que azar! E o senhor respondeu: talvez. No dia seguinte, vieram os homens do rei que procuravam jovens fortes para levarem consigo para a guerra, mas como o filho do camponês tinha o pé partido, deixaram-no estar em casa. E assim os aldeões foram outra vez ter com o camponês e disseram: que sorte! E o senhor outra vez respondeu: talvez. Isto agora a história dava para continuar até ao infinito, com sucessivos acontecimentos, uns sempre sorte, azar, e ele sempre a dizer talvez, não é? O que é que este talvez significa para ti? O que é esta atitude de dizer talvez? A atitude de talvez quer dizer que eu neste preciso momento nunca consigo dizer se uma coisa é boa ou má. Não é? O significado dessa coisa, ou o facto de algo ter acontecido, pode-me parecer muito bom ou pode-me parecer muito mau neste preciso momento, mas eu não sei daqui para frente se é mesmo isso. E mesmo quando adquire um novo significado, eu não sei se esse significado é definitivo ou se continuará a ser um significado transitório. Certo, e isso também me faz com que eu quando uma coisa muito boa aconteça, não me identifico demasiado com ela, não tenho expectativas que assim continuará, não tenho a expectativa que agora vai ser assim bom para sempre, não é? Ou seja, mesmo esses momentos do bom são vividos com mais leveza. Sim. Eu lembro-me de há 3 ou 4 histórias reais de que eu me lembro muitas vezes e que estão associadas para mim a esta história do talvez. Eu lembro-me que na década de 90 um tenista, que na altura era um tenista assim muito conhecido, de top, era um tenista suíço chamado Marc Rosset, para quem gosta mais de ténis ainda se deve lembrar. Era um rapaz assim com o cabelo encaracolado, ruivo, muito grande, e ele estava a jogar em Nova Iorque e perdeu o jogo, foi eliminado do torneio, acho que na altura era mesmo do Open dos Estados Unidos, e ele ficou muito zangado com aquela derrota, aquilo mexeu muito com ele. E então ele quis ir o mais rápido possível para casa. Então correu para o aeroporto e tentou por todas as formas comprar um bilhete para sair rapidamente. Só que ele não conseguiu, já não lhe venderam o bilhete. E ele ficou muito zangado, insistiu muito, mandou chamar pessoas e tentou pagar mais dinheiro e tentou por todos os meios entrar no avião. Só que não o deixaram entrar e ele ficou muito zangado com isso. Foi como os amigos do camponês devem ter dito: que azar, não é? Que é, perco o torneio, estou zangado e ainda por cima, por alguns minutos, negam-me a entrada no avião.
E esse avião era aquele célebre Concorde que estava a fazer a viagem Nova Iorque-Paris e despenhou-se e toda a gente que estava a bordo morreu. E ele ficou muito afetado por isto, porque durante algum tempo ele teve em grande sofrimento por não ter conseguido apanhar o avião, só que não ter apanhado o avião literalmente salvou-lhe a vida. Certo. E eu acho que todos nós, não precisam de ser histórias tão dramáticas, mas todos nós temos histórias de coisas que nós recebemos inicialmente como sendo muito boas ou muito más e depois mais tarde mudaram o significado, se calhar até várias vezes, não é? Todos nós conhecemos a história da pessoa que foi despedida, ficou muito triste, mas depois por ter sido despedida teve uma oportunidade que nunca teria, não é? Ou da pessoa a quem aconteceu, por exemplo, uma coisa de que não gostou nada dentro do relacionamento, mas essa coisa acabou por levar o relacionamento para um outro nível, etc, etc. Todos ou um nós... relacionamento que acabou... que foi terrível, mas depois se o relacionamento não tivesse terminado, nunca teria conhecido uma pessoa com quem agora estou muito bem, não é? Ou então, o receber uma promoção no local de trabalho, achar que é a melhor coisa do mundo e depois ser tremendamente infeliz naquela situação, não é? E eu que trabalho como coach de treinadores e jogadores de futebol, sei bem o que isto é, não é? O ficar em êxtase porque de repente fui contratado pelo Barcelona ou pelo Manchester, mas depois ser extremamente infeliz porque não jogo, ou porque não me adapto à cidade, ou porque o treinador não gosta de mim, não é? Ou porque estou muito excitado, tenho uma oportunidade incrível e magoo-me, e depois fico muito triste por causa disso, não é? Tenho muitas saudades dos meus familiares. E o contrário, não é? Lesionei-me e parece que a minha vida e a minha carreira vai acabar, mas depois por estar lesionado acabo por ter certas oportunidades que nunca teria antes, né? Ou ficar muito triste, por exemplo, porque nenhuma equipa me quer contratar e vou jogar para um clube mais pequeno e depois nesse clube pequeno sou mais feliz do que alguma vez fui e jogo tão bem que acabo por chegar a um clube grande, né? Há tantas coisas destas, né? Nós acabamos de... Há pouco estava a ver a notícia de que o Cristiano Ronaldo deu positivo num teste de Covid e, portanto, ele não vai jogar, não é? Contra a Suécia, não é? Contra a Suécia. Já estavam a dizer que eram os suecos que estavam a tramar os testes. Mas ele não jogar é bom ou é mau? Nós não sabemos, não é? Não sabemos se é bom para a equipa, para ele, e nem vamos saber. Eventualmente, imagina que agora Portugal chegava e perdia o jogo. E nós dizemos, pois é, olha, foi tanto azar o Ronaldo ficar de fora do jogo que ainda por cima perdemos. Mas perder é bom ou é mau? Há um significado imediato que nós atribuímos às coisas, mas depois há um significado que nós só vamos descobrir mais tarde e que mesmo esse vai mudar muitas vezes, não é? E sabes que utilizar esta ideia não quer dizer que eu ando sempre a olhar para trás para ver se era bom ou é mau, não é? Isto serve o momento em si, não é? Para nós tornarmos o momento em si, principalmente quando são coisas que nos afetam de uma forma emocionalmente desafiante. Principalmente neste momento, utilizar o talvez, para mim traz-me muita leveza. Sim. Eu lembro, por exemplo, da dificuldade que eu tinha em falar em público. E de que se no momento... Que é mesmo verdade. Continuo a ver pessoas que não acreditam. Quando eu tinha extrema dificuldade em falar em público, ao ponto de poder estar até com a minha família e ficar calado porque não estava à vontade em expor-me perante várias pessoas. Se tu nesse momento me perguntasses se aquilo era bom ou era mau, eu ia dizer isto é péssimo, isto está a atrapalhar a minha vida, eu não consigo progredir na carreira por causa disto, eu não consigo ter relações com os meus amigos ou com os meus familiares como eu gostava. Isto é péssimo. Uns anos mais à frente, não é? O facto de eu ter tido essa experiência, se calhar foi o que permitiu, por exemplo, que eu agora pudesse fazer palestras no Coliseu, não é? Porque foi por ter vivido aquilo, por me ter interessado por encontrar formas de ultrapassar aquela dificuldade, se calhar aquilo foi uma grande alavanca para eu me interessar por desenvolvimento pessoal, por exemplo, não é? Portanto, agora eu posso olhar para trás e dizer, não, aquilo foi bom, não é? Mas agora, se calhar, pode acontecer uma outra coisa qualquer na minha vida que me diga, para que é que eu me pus a falar em público? Isto agora foi mau. Sim, claro. Mas é por isso que eu digo que não, olhando, nem vale a pena utilizar este conceito olhando para trás. Vale a pena utilizá-lo agora, precisamente, porque olhando para trás, mesmo olhando para trás, mesmo se tu dissesses, foi por causa disto que eu depois acabei aqui, a resposta o comentário é mesmo, talvez. Talvez. Não podemos ter a certeza, não é? Essa causa e efeito não é
não é medível. Sim, também, sim. né? Mas olha, se eu aplicar muito esse talvez, isso não me pode levar a que eu me desconecte emocionalmente daquilo que está a acontecer. Porque como não estou a atribuir grandes significados às coisas, no sentido de é bom ou é mau, então também, sei lá, estou a celebrar o aniversário do meu filho e na altura de bater palmas digo assim, estou mesmo contente que o meu filho faz anos. E depois digo assim, talvez. Não é? Sim, pode. Nasce uma criança e eu vou, então sou pai, isso é bom ou é mau? Pois, não sei, talvez, se calhar daqui a uns anos estou a dizer, foi a pior coisa que me aconteceu, não é? Eu acho que... E desligo-me. Sim, claro. Eu acho que existe esse risco, não é? O talvez também poderia ser substituído por é bom e é mau, não é? Sim. Mas eu acho que nós podemos... Eu tenho aqui uma escapatória para propor em relação a isto, porque eu... Já vinhas preparado? Não vinha preparado, já andei há muitos anos a pensar sobre isto, que é como é que eu evito esta armadilha, porque esta é de facto uma grande armadilha. Não só em relação ao talvez, mas como a muita coisa que se propõe no mundo do desenvolvimento pessoal, não é? Porque este talvez pode convidar às vezes a algo que tu chamas muitas vezes de spiritual bypassing, não é? Que é eu não chego a relacionar-me com as coisas tal como elas são, porque sou espiritualmente muito evoluído e logo sei que as coisas não têm significado. Sim, atenção que este talvez não é a mesma coisa como tudo tem um significado. Sim, não é? ok, sim. Não é? Então diz lá qual é a diferença. É um talvez. É um talvez. É um talvez, Okay, sim. Mas esse talvez pode-te levar a desligar-te das coisas, não é? Sim, claro. Ao ponto de, sei lá, o teu filho vem-te abraçar a dizer, mãe, adoro-te, és a melhor mãe do mundo, e tu dizes, isto é bom ou é mau? Talvez, não sei. E então não me chego a relacionar com isto, não é? E este talvez pode-se transformar num whatever, não é? Tipo, whatever, sim. Talvez, não é? E eu acho que há aqui um pequenino truque que nos pode ajudar, que é nós irmos para um nível a seguir e aprendermos a relacionar-nos com as coisas tal como elas nos apresentam. Bati no carro da frente, fiquei lixado e fiquei mesmo lixado, porque a minha experiência imediata vou gastar dinheiro, vou perder tempo, vou ter que chamar um reboque, vou estar a atrapalhar o trânsito, agora vou ter que lidar com uma pessoa que se calhar está chateada comigo, muitas coisas más. E deixar que isso esteja aí também como uma experiência que neste momento não é agradável, não é? E o talvez passar mais para um nível seguinte em estar agora chateado, é bom ou é mau? Talvez, não é? Mas deixar que permaneça esse primeiro acesso. Acertei no Euromilhões e de repente fico muito contente e estou super entusiasmado. E em vez de desligar logo isto e dizer, mas isto, ganhar o Euromilhões é bom ou é mau? Talvez, e imediatamente me desconectar, poder viver aquela alegria, aquele entusiasmo e depois dizer, estar entusiasmado é bom ou é mau? Talvez. Ou seja, viver as emoções sem lhes dar depois um grande significado, que é, porque na primeira circunstância eu estou a evitar identificar-me com os acontecimentos. Só que ao fazê-lo posso deixar de viver as emoções. Nesta segunda proposta, eu vivo as emoções, não me identifico com elas. E portanto, damos aqui mais um passo. E eu acho que pelo menos isto para mim foi uma forma saudável de eu resolver este paradoxo, que é, por um lado, faz todo o sentido dizer talvez, mas ao mesmo tempo este mindset pode-me desligar de viver a vida, não é? E estou aqui com a possibilidade de me relacionar emocionalmente com as coisas, de viver a tristeza, a depressão, a paixão, o entusiasmo, o êxtase, e não vivo nenhuma dessas coisas porque é tudo talvez, não é? Sim, o talvez aqui está intimamente ligado à atitude de não julgamento. Certo. Não é? É uma história utilizada muitas vezes quando se fala no não julgamento. Mas o não julgamento não quer... acho que tu exemplificaste aqui muito bem. Não quer dizer que eu não... Que me desconecte deste mundo real, que me desconecte daquilo que está a acontecer em mim, no meu corpo, nas sensações físicas, nas minhas emoções, mas quer dizer que eu posso viver as coisas na sua plenitude sem as avaliar como boas ou más. E melhor, sem me avaliar como boa ou má. E sem avaliar aqui a minha reação emocional como boa ou má, não é?
Até porque eu também não sei se a minha reação emocional é mais ou menos adequada, não é? Além disso, são poucas as coisas que só são boas ou só são más, Sim. não é? Sim, o nosso sistema é demasiado complexo e dinâmico para tu poderes, isto é só bom. Sim, não é? sim. Eu estava a pensar nisso por causa de coisas que vi nas redes sociais. Certamente as pessoas já viram do menino que foi castigado por ter partilhado o lanche. Porque não estamos em tempos onde é bom partilhar o lanche. Mas há tempos em que é muito bom e muito bem visto o menino partilhar o seu lanche. Ainda por cima com um colega que estava com fome. Sim, eu não sei as particularidades disto, mas à partida, em condições de normalidade, nunca seria mau partilhar o lanche. Nunca seria mau partilhar o seu lanche com vários colegas ou com um colega. Nestes momentos, de repente, transformou-se num ato até, de acordo com o que estava escrito, muito grave. Não é? Portanto, acho que isso é um bom exemplo de que nunca podemos dizer-se uma coisa é realmente boa ou má, porque é como bater. Assim, no geral, eu posso dizer que acho errado bater, mas será que posso pensar em situações onde acho que é adequado bater? Sim. Não é? Se eu vir alguém que está a atacar o meu filho, por exemplo, a tentar tirá-lo de mim, e se calhar a solução que eu vou encontrar é batê-lo para salvar o meu filho. Ou nós todos sabemos que é muito bom apanhar sol, mas não é bom apanhar demasiado sol. Portanto, tudo tem isto intrínseco. Não é? Sim. Portanto, o amor pode ser muito bom, mas o amor também pode se transformar em algo que afoga outra pessoa através do meu comportamento por causa daquele amor. Não é? Nós podemos utilizar esta ideia do talvez para, às vezes, nos sossegarmos em relação às coisas que estão a acontecer agora, não é? Por exemplo, tu falaste desse caso, não é? Eu vi essa notícia nas redes sociais, de uma carta ou de uma suposta carta, eu não consegui validar se aquilo era verdadeiro, mas em que um aluno estava a receber uma repreensão e ia ter que ficar um dia em casa de castigo por ter partilhado um lanche. E a minha primeira reação emocional é isto é mau, isto é terrível. Só que logo a seguir, quando eu utilizo o talvez, eu digo, mas isto é mau agora e pode gerar alguns efeitos. Por exemplo, se calhar muitas pessoas em outras escolas do país neste momento estão a olhar para isto e dizer, não, isto não faz sentido nenhum. Se isto acontecesse aqui, nós teríamos que encontrar outras formas de lidar com isto, não é? E se calhar às vezes acontece alguma coisa que é má, mas que depois cria outras possibilidades boas. Cria outras possibilidades, sequências, consequências boas, não é? Sim. E nós nem sempre conhecemos isto. E às vezes nunca vamos conhecer a consequência de algumas coisas. Só que isto pode nos ajudar a sossegar um bocadinho. Certo. Mas este sossego também é diferente de fazer de conta que no fundo tudo é bom. Eu é que ainda não consegui descobrir o lado bom das coisas, não é? Tipo, aquela ideia de que há sempre uma razão por trás das coisas e que essa razão é necessariamente bondosa, não é? Deus escreve direito por linhas tortas, não é? Há sempre tudo o que te está a acontecer é um desafio que te está a ser colocado porque tu tens os recursos necessários para lidar com isso, senão não recebias esse desafio. Que isso é uma história que a mim já não me interessa tanto, porque está a assentar num conjunto de pressupostos que são uns pressupostos assim um bocado fantasiosos, né? Eu prefiro só observar e considerar a possibilidade das coisas não terem um significado próprio, nós é que lhes estamos a atribuir um significado, e que conforme o contexto vai mudando, conforme o tempo vai passando, conforme reunimos nova informação, conforme há novos comportamentos, o significado original pode ser alterado, não é? E eu acho que isso é que nos pode ajudar agora a ter mais escolha emocional. Quando estamos a lidar com uma coisa, inicialmente, isto não me deixa muito contente, estou frustrado com o comportamento do meu filho, estou zangado com alguma coisa que aconteceu no meu local de trabalho, não é? Estou chateado porque a minha equipa de futebol perdeu o jogo no último minuto com um golo em fora de jogo do adversário. E nestes momentos eu tenho a reação que tenho e posso-me permitir ficar triste e chateado e frustrado.
Só que a seguir, em vez de entrar numa espiral negativa, em que a frustração vai trazer um sentimento de injustiça, o sentimento de injustiça vai começar a gerar raiva, a raiva vai começar a gerar ódio, o ódio vai me dar vontade de bater noutras pessoas, em vez disto só dizer, ok, eu não gostei disto, estou-me a sentir mal em relação a isto, e o que é que isto realmente significa? Não sei, se calhar depois mais tarde pode-se transformar noutra coisa. Isto tem uma espécie de utilização de tal espaço entre emoção e reação. Isso. Portanto, quando tu estás a procurar, não é, como fazemos tanto no Mindfulness, procurar aumentar este espaço entre emoção e reação, não deixas de sentir a emoção. Sentes a emoção, mas cria um espaço antes de agir só em cima da reação. E este talvez também nos ajuda a ceder a esse espaço, onde a minha ação será uma ação a partida mais consciente e propositada. Sim, aí é verdadeiramente consciente, porque a primeira reação não é consciente. Não. Ela é produto, ela é subjetiva no sentido em que é só tua, por isso é que nós os dois, perante um mesmo estímulo, podemos reagir de forma diferente, não é? O nosso filho pode dizer alguma coisa, tu podes sentir-te zangado e eu posso me sentir divertido. Exato. Não é? Em função de um conjunto de processos que são muito rápidos, são automáticos, já estão instalados. Tem a ver com as nossas histórias pessoais, com a cultura em que nós crescemos. Com as experiências. E tem a ver também com a nossa bioquímica. Se calhar eu estou alcoolizado e tu não. Sim, ou se calhar eu estou super cansada e tu não. Isso. Ou tu estás com fome e eu estou satisfeita. Exato. Portanto, em função disso nós temos uma primeira resposta. E essa resposta é o que é. E também não serve de muito julgar essa resposta, porque isso normalmente gera aqui outros mecanismos internos menos interessantes, mas isso já é entrar aqui muito na neuroestratégia, ir aqui muito para dentro do sistema. Nós de facto podemos ter um momento de reflexão, não é? Sendo que, já agora, e falando de uma coisa que me apaixona bastante, nós propomos muitas vezes às pessoas elas refletirem, né? Dizem, olha, se calhar é importante refletir sobre isso, ou teres um tempo para refletir, ou em vez de reagir logo, se conseguires, criar aqui um espaço. Só que interessa muito, e a mim interessa-me particularmente, saber como é que tu refletes, né? Como é que tu refletes. A qualidade da reflexão. A qualidade da reflexão. E sabes que eu comecei a ficar muito consciente disto. Quando tu, em treinado momento aqui da nossa aventura da parentalidade, tu começaste a ganhar muita consciência de que pôr uma criança de time-out era um disparate. E começaste a partilhar isso comigo e eu comecei a ficar mais atento ao que é que acontece. Pá, eu lembro-me de uma situação em particular com um dos nossos filhos, eu penso que foi com o mais pequenino, que foi posto na escola foi posto em time-out. E depois, quando ele, já não sei se foi no carro ou em casa, mas lhe perguntamos sobre em que é que tu estavas a pensar. Sim, porque eles utilizaram a expressão que ele tinha que ficar a pensar. E ele tinha que ficar a pensar. Ou seja, que é como quem diz, vai refletir. A ideia boa é, tu tiveste aqui uma reação que foi automática, portanto agora tu vais pensar e refletir, e ao pensar e refletir vais aceder a novos significados, a novos pensamentos, e isso vai criar um novo estímulo que, misturado com o estímulo inicial, vai gerar um comportamento diferente. Não é? Isso é a neuroestratégia pura. Só que isto só vai acontecer se tu tiveres uma determinada reflexão, que é demasiado ambicioso esperar esse tipo de reflexão numa criança de 2 ou 3 anos, ou 4 ou 5. Porque eu lembro que quando perguntamos ao nosso filho em que é que ele teve a pensar... Ele tinha para 5 ou 6 anos. Se eu bem me recordo, ele disse que tinha estado a pensar que tinha vontade de matar aquela pessoa, ou qualquer coisa do género, ou bater-lhe, ou fazer uma coisa muito má, ou vingar-se. E sabes o que ele disse? Ele diz assim, ele disse o nome da senhora, a dona, aquela dona, não sei o quê, que era uma merda. Foi isso que ele disse. E eu na altura disse assim, uau, isto é mesmo aquilo que a minha propõe, que é uma criança, quando está sozinha a refletir, ela de facto está a refletir, no sentido em que está a pensar sobre a situação. Mas não está a refletir sobre aquilo que os adultos querem que ela reflita, que é sobre o seu próprio comportamento. Claro, ela vai refletir de acordo com aquele que é o seu modelo mental. E aquilo que a mim me interessa quando estamos a falar de adultos, é nós propomos muito às pessoas que meditem e reflitam e pensam, mas como é que elas pensam? Isso é fundamental. Quais são os modelos mentais? Porque alguns modelos mentais vão gerar resultados muito pouco interessantes. O modelo mental de como é que eu me vou vingar disto, ou como é que eu me consigo safar desta, ou como é que eu posso pôr a culpa noutra pessoa, ou como é que eu me posso desculpar, ou como é que eu posso arranjar uma justificação, não é? Ou como é que eu mostro que tenho razão, não é? Ou como é que eu minto.
estes modelos geram um treinado resultado. Certo. E acho que há modelos mais interessantes, não é? Eu, por exemplo, nos cursos de neuroestratégia, proponho um conjunto de modelos mentais para guiarem esta nossa reflexão, Sim. por forma a que ela possa ser positiva, possa ser potenciadora, possa beneficiar-me a mim e aos outros. Sim, não é? possa ser saudável para todas as pessoas. Isso, é isso que nós estamos à procura. Ora, Yeah. eu acho que quando nós fazemos a tal história do talvez, o talvez é um modelo mental. É uma forma de eu relaxar em relação ao significado das coisas e, ao fazê-lo, também contemplar a possibilidade de aquilo que me parece agora de uma forma, amanhã pode-me parecer de outra, e daqui a uma semana pode parecer de outra. Sim. E pode conter em si a semente de alguma coisa que eu no futuro até acho muito boa ou muito má, não sei. Não é? E este relaxar em relação a isto, por exemplo, se tivesse sido... Imagina que toda esta situação do Covid era gerida por nós desde o início como isto é bom ou é mau? Talvez, não sei. Deixa-me estar atento, deixa-me observar e deixa-me ir percebendo também como é que a situação vai mudando e vai mudando a forma como eu me posso... E que possibilidades é que existem aqui nesta situação. E não é? que possibilidades é que Porque existem. eu acho que temos... Para já não sou assim muito adepta de falarmos o que é que eu aprendi com o Covid, mas realmente... Ainda estás a aprender, não é? ainda vamos aprender durante muito tempo. Isto ainda vai dar mais umas voltas. Vai, claro que vai. É como, olha, sabes quem é que é muito bom a fazer isto? É a OMS. A OMS, eles são os craques do desenvolvimento pessoal, porque sempre que eles fazem um comunicado, eles mudam a cena. É mau, é bom, ele usa, não usa, deve-se fechar, não fecha. Exato. São poucos, são muitos, eles vão mudando. Eles, de facto, são... Sim. Não é? Porque o talvez ajuda-nos a perceber que não é either or, não é? É both and. Não sei como é que traduz isto melhor para português, mas não é escolher uma coisa ou outra, é perceber melhor a totalidade das coisas. E acho que podemos olhar aqui para isto também, nesta situação, não é? E acredito que também, isso que tu propuseste, se olhássemos para esta situação dessa forma que estavas a propor, podemos fazer exatamente o mesmo tipo de medidas que se estão a fazer neste momento, e também havia outras coisas, e também havia um outro tipo de discurso, e talvez houvesse menos medo, não é? E talvez houvesse menos confrontos a pessoas que estão de um lado e do outro. Porque quando tu estás menos segura em relação ao significado das coisas, não te comprometeste com nenhum significado, não porque não sejas capaz de escolher, mas porque consegues conviver com ambientes ambíguos, onde várias possibilidades podem coexistir, não é? Porque quando tu te comprometes com uma coisa e dizes isto é bom ou isto é mau, agora tu, à luz desse compromisso, podes entrar em desacordo e em oposição com quem acredita que é uma coisa diferente. Exato. E eu acho que agora, durante a conversa, há aqui uma coisa que começou a ficar mais clara para mim, que é esta história do talvez, ela não é para passares uma coisa de boa para mal, de má para boa, mas é para considerar que várias possibilidades coexistem, não é? Porque eu lembro-me, quando começou a cena do Covid, para muitas pessoas foi, está a acontecer aqui uma coisa muito má, não é? Porque é uma pandemia, é perigosa. Claro. E é óbvio que aconteceram muitas coisas muito más. E começamos a ver imagens e a ideia de que muitas pessoas estão a morrer e estão em sofrimento. Até a primeira coisa é má. Mas, de facto, houve algumas pessoas que rapidamente procuraram, às vezes, se calhar até fazendo o tal do spiritual bypassing, que é, para eu não lidar com isto como mau, vou já encontrar o lado bom. E passar logo para o lado extremo. Não, isto é bom, isto é a natureza a libertar-se da espécie que mais a danifica, da espécie humana, não é? É um processo natural de seleção e afastar os humanos aqui desta cena, não é? Olha o planeta que já se está a regenerar, não é? Afinal era possível diminuir o tráfego aéreo muito. Sim, afinal se calhar até conseguimos parar a economia durante algum tempo e embora isso nos custe muito, a maior parte das pessoas com mais ou menos dificuldade, mas ainda cá está para continuar a sua cena, não é? E acho que saltamos logo, não, isto não é mau, é bom. E eu acho que a proposta do talvez continua a ser é bom, talvez. Mantém várias coisas em aberto. E também desliga esta necessidade de
continuamente classificar as coisas como boas ou más. Exato, e desliga-nos da polarização. Sim, não é? sim. E também eu acho que nos ajuda a lidar com as nossas notícias do dia-a-dia, não é? O meu filho agora está apaixonado por alguém. Isso é bom ou é mau? Talvez, não é? Se calhar vai ser uma coisa ótima, se calhar vai sofrer imenso por causa disso, não é? O meu filho teve negativa na escola. Isso é bom ou é mau? Talvez. Eu não sei o que é que vai nascer daqui. Eu não sei qual é o processo. E provavelmente não é só um, são muitos. São muitas coisas simultâneas. É. Achas que nós temos medo desta ambiguidade? Achas que é mais fácil agarrar-me ao bom e ao mau? Não é? Porque quando nós somos pequenos, vendem-nos muita ideia nos filmes há os bons e os maus, não é? E nós temos dificuldade em lidar às vezes com narrativas, com histórias, livros, filmes que são ambíguos, onde o mau também é bom, é difícil. Onde o mau onde o muito bom também faz coisas más. Sim, nós podemos... Que somos todos nós. É isso que somos nós, não é? Nós somos assim, isso é ambíguo, não é? Sim. Mas não é assim que nós vivemos. Há toda uma narrativa da forma que somos educados. Podemos falar nas famílias, se não apanhamos isso na família, apanhamos no sistema educativo. Mostra-nos muito, é como se somos ensinados a acreditar nesta polaridade, não é? Há o paraíso e há o inferno, há o cima e embaixo, não é? Ou acabas no paraíso ou acabas no inferno. Sim. Não é? Isto é uma herança também muito, muito religiosa na sociedade que existe. Mas há visões filosóficas que procuram conciliar estes dois opostos, dizendo que os dois opostos ainda assim são parte de um mesmo espectro, não é? São duas faces da mesma moeda. No fundo são a mesma coisa. São a mesma coisa, não é? Eu acho que isso é uma reflexão interessante e que nos pode ajudar a desligar desta obsessão pelo é bom ou é mau, está certo ou está errado, porque isso gera muito sofrimento nas nossas vidas, não é? O catalogar as coisas como más e ficar agarrado a elas, mas também às vezes catalogar as coisas como boas e ficar agarrado a elas. Mesmo na filosofia, muitas das discussões filosóficas, no fundo, também existiam para tentar resolver essa polaridade, né? Mesmo quando se entra nas conversas do moral e o que é certo e o que é errado. No outro dia estava a estudar com a nossa filosofia, com a nossa filha mais velha, e revisitei ali umas coisas que há muitos anos que não pensava, que era do Kant, de Kant, que ele falava... de Kant, sabes que a nossa filha não gosta de dizer do sempre Kant, a corrigir, parece demasiado próximo. É o meu amigo Kant. Ela até se queixou de um professor que fala do Camões. Pois, realmente. Sim. Pronto, mas eu Esperemos tenho uma que os professores da nossa filha não ouçam o podcast. Exato. Mas estávamos a falar de Kant e de Mill. E Kant acreditava muito na intenção, que nós podíamos avaliar um ato a partir da sua intenção. No fundo, naquela velha expressão da intenção é que conta. Enquanto Mill... Ele dizia que era o impacto que conta. Interessa é o impacto. O que interessa é o impacto. A intenção pode ser boa, mas o que na realidade interessa é o impacto. A minha intenção era ajudar, mas magoei-te, o que interessa é o facto de me teres magoado. Né? É interessante porque ao mesmo tempo que nós estamos muito à procura desta ideia do bom e do mau, também existe muito esta desculpa sempre quando as coisas... mas a intenção é que conta. Sim. Não é? Talvez. Talvez. Mas achei isto curioso porque ficou aqui esta discussão na minha cabeça em relação à intenção e impacto. Eu lembro-me de alguns momentos muito práticos na nossa vida onde talvez foi um convite extremamente possibilitador. Lembro-me, por exemplo, de um momento da nossa vida em que nós tínhamos mesmo muito pouco dinheiro, que tínhamos as nossas contas todas atrasadas há 2 meses, que eu não conseguia pagar a escola e não tínhamos dinheiro nenhum, tínhamos meia dúzia de euros na conta. E lembro-me de como, e nas nossas conversas, nós criarmos este significado, ou melhor, deixarmos o significado em aberto. Isto não ter dinheiro nenhum é bom ou é mau? Talvez, eu não sei. Agora,
naquele momento não tinha piada, não dava jeito, não tinha piada absolutamente nenhuma, não é? Mas que impacto é que isto poderá ter? Eu não sei, não é? E acho que manter isso em aberto pode ajudar-nos às vezes a reconciliar-nos com as coisas tal como elas são, incluindo as grandes coisas, incluindo os nossos grandes problemas, a doença, o sofrimento, a morte, não é? Mesmo a perda, mesmo essas coisas. Se nós não nos comprometermos, nós podemos sentir a dor, não é? E sentir a perda e sentirmos mal com isso e aceitar essas sensações que são muito biológicas, antes de mais, não é? Mas se em cima disso nos abstivermos de agora colocar um grande significado negativo, acho que podemos criar aqui um espaço que é muito importante na experiência humana. Quando esse espaço não está presente, às vezes é um convite à doença mental, não é? Que eu depois não tenho como sair daqui. E há pessoas que, por causa destes significados que dão às coisas, estão mal, depois não têm como sair daqui. Estava-me agora a lembrar da minha mãe que teve um período de uma grande depressão há uns anos. E ela, hoje em dia, ela atribui até um significado bastante, embora ela reconheça a dor que sentiu e disse que obviamente não quer voltar para aquele estado, mas deixou de fumar naquela altura. E agora, quando ela fala daquele tempo, o que se tende a destacar é: mas olha, deixei de fumar. Sim. Acho que é também um exemplo interessante disso. Mas também podemos dizer, deixar de fumar é bom ou é mau? Talvez, sim. Ou seja, nós estamos a fazer aqui um convite à nossa audiência que não é um convite só fácil. Não. E às vezes os convites do desenvolvimento pessoal, eles são muito fáceis, no sentido, se eu propuser todas as coisas, no fundo, têm um significado positivo, mesmo que tu não consigas entendê-lo agora, isto é bom para ti, confia, não é? É Deus, ou é o universo, ou é a força maior por trás de todas as coisas, e confia, não é? Isso é um convite que é fácil no sentido em que há uma certa atração por aceitá-lo. Eu não tenho que pensar muito nisto e agora, ok, é assim. O convite que nós estamos a fazer não é tão fácil, porque é o convite ao paradoxo, que é permite-te manter em aberto várias possibilidades. Se calhar isto é bom, se calhar é mau, se calhar é outra coisa que não essas duas descrições. E se calhar são as duas ao mesmo tempo. Certo. E isso, a mim, pessoalmente, o que me traz é um certo relaxamento. Porque essa ideia de possibilidade traz-me relaxamento. Eu sei que para algumas pessoas a ideia de possibilidade traz muita tensão. Principalmente quando não veem claramente quais as possibilidades. Certo, ou seja, eu só consigo relaxar quando sei o que é que as coisas querem dizer. Eu só consigo relaxar quando tenho uma resposta. Eu só consigo relaxar quando percebo que isto afinal foi mau. Mas pronto, já sei o que é. Prefiro que seja mau do que manter isto em aberto. E tanto o convite ao paradoxo não é um convite muito fácil, não é? Mas é pelo menos para mim é muito satisfatório dizer que as coisas estão em aberto. Eu não tenho que entender que todas as coisas, ou se eu virar isto ao contrário, as coisas não necessitam todas de ser entendidas, não é? Certo. E relaxo em relação a isso e preparo-me para o próximo pensamento, para a próxima emoção, para a próxima experiência, para a próxima aventura. Ou estou aqui, sim, agora, sim, neste momento. Sim, aqui, preparo-me para aquilo que Exato. é agora. Né? Porque às vezes nós, à luz deste, se calhar voltando aqui para terminar a nossa conversa, voltando à tua história inicial, né? A minha história correu tão bem sim, a contar. O nosso camponês / agricultor / fazendeiro, ele foi, provavelmente ele sentiu, olha, que fixe, agora tem um cavalo, ou que chatice, agora o cavalo foi embora, ou que fixe, agora vieram muitos cavalos, ou que chatice, agora o meu filho partiu um pé, olha que bom, o meu filho não foi para a guerra. Se calhar ele teve estas sensações, não é que ele foi totalmente imune às sensações que lhe vêm dos estímulos, mas ele manteve uma certa suavidade emocional, que é calma, não é? Deixa-me ir relacionando com as coisas. Enquanto que ele parece que os vizinhos deles, os aldeões, andaram ali num roller coaster emocional. Que bom, que sorte, não sei o quê. Se calhar quando acharam que ele tinha muita sorte até sentiram um bocado de inveja. Que sorte que este gajo teve, agora tem um cavalo. Mas a seguir sentiram um certo alívio. Ainda não foi comigo. Sabes outra altura que é muito bom utilizar esse talvez? É com aquelas pessoas que nos tendem a contar os dramas, os piores dramas que andam por aí e adicionam ainda mais um drama. Sim. A resposta, quando ouvimos estas pessoas, é mau, é muito mau, isto não sei o quê. Talvez, sim, talvez. Talvez isso seja assim, talvez não, talvez ainda esteja por descobrir, talvez seja outra coisa. Não é?
Só o único reparo que eu ia fazer aqui é que esta é uma estratégia que pode ser extremamente saudável, utilizada da forma que nós estamos a propor, mas pode ser uma estratégia que serve também, por exemplo, para fugir à tomada de decisão, não é? Queres comer em casa ou queres jantar fora? Talvez, não sei. Não é? Não é bem isto que nós estamos a dizer. Não estamos a falar do processo de tomada de decisão. Estamos a falar no momento em que eu dou um significado às coisas, em que decido que elas são boas e são más, e a partir dessa decisão começo a viver emocionalmente. Não é? E é disso que nós estamos a falar. Não é? Achei que este rapaz fazia sentido. Talvez. Talvez. Ouvir o podcast IVM é bom ou é mau? Não sei. É as duas coisas. Eu consigo pensar numa série de coisas más e uma série de coisas boas. Sim. Eu acho que a maior parte das pessoas que gostam de nos ouvir pensa mais nas coisas boas. Por isso é que continua a ouvir e convida mais pessoas. E obrigada por isso. Mais pessoas para ouvir o podcast. E às vezes as coisas que nós dizemos, as histórias que trazemos, os conteúdos que exploramos aqui no podcast também podem trazer desconforto. E também, a minha lista tem a ver com esta. E podem trazer coisas ditas más. Aliás, eu tenho tido conversas muito interessantes com pessoas que começaram a ouvir o podcast e disseram, desde o primeiro episódio que eu ouvi eu adorei, né? Aliás, nós temos pessoas que ouvem o podcast desde o número 1, não é? Quando nós lançamos o número 1, nessa mesma semana, começaram a ouvir o podcast, não é? E nós estamos aqui a uns dias de celebrar o terceiro aniversário. É no dia 18 de outubro de 2020 que fazemos o terceiro aniversário do podcast. Isto também temos pessoas, e eu adoro essas conversas quando dizem, eu apanhei ali um podcast, mandaram um episódio e eu comecei a ouvir e disse, quem são estes gajos? Ou, por exemplo, queriam identificação, gostei muito de ouvir a minha, mas aquele P estava meio nervoso com não sei o quê. E é engraçado que algumas dessas pessoas, provavelmente há pessoas com quem isso aconteceu e simplesmente desligaram não dou uma segunda hipótese a isto. Mas houve outras pessoas que ficaram nesse desconforto de não gosto do que eles disseram ou não gostei particularmente do tom de voz desta pessoa, mas ainda assim, isto é bom ou é mau? Talvez, deixa-me ouvir mais um bocado. E podem nascer daí coisas muito interessantes. Claro. Eu procuro fazer isto já agora com os podcasts que ouço, porque houve alguns que eu adorei logo desde o início e comecei a ouvir super entusiasmado e depois ao final de um tempo fiquei farto. Houve outros que não gostei nada no início e agora adoro. Houve outros que ouvi 2 ou 3 episódios e depois mais tarde voltei a ouvir os 2 ou 3. Isso é bom ou é mau? Talvez. A cada momento vou-me relacionando com o que é que me apetece ouvir agora ou o que é que me está a satisfazer. Pois é. É isso. Muito bem. Sim. Estás contente com a conversa que nós tivemos? Talvez. Estou contente. Sim. Eu gostei. Acho que clarifiquei aqui algumas coisas. Foi bom para mim ter esta conversa. Sim. Portanto, eu gosto muito dessa história do talvez. Portanto, o meu talvez neste momento está a cair mais para o bom. Obrigado, Mia. Obrigada.